Refila, ó. Tira, se você acha que tem uma parte que ficou um tecido maior, né? Você pode tirar fora. Feito isso, vamos lá então, ó. Vira pro lado direito e vou rebater com outra costurinha então aqui no lado direito agora. E agora, professora, eu preciso puxar de novo de A a B o equalizador? Não, o elástico já foi franzido. Agora é só puxar todo o elástico, vira ele certinho e passa a costura reta bem na beirinha. Sempre inicia a costura com a agulha para baixo, ó. Puxa todo o elástico, tudo que vai, né? Ó, todo o tecido elástico junto e passa a costura reta. Olha só como ficou lindo, maravilhoso, ó, feito com uma máquina de costura reta simples doméstica. Ó. Fica bonito tanto do lado direito quanto do lado avesso. E o bacana é que você pode puxar, ó, e não rebenta costura. Agora, do mesmo jeito que a gente colocou o elástico aqui na perna de um lado, a gente vai colocar do outro. Feito então, olha só, então colocou elástico, né, nas duas pernas da calcinha, de um lado e do outro, ok? Assim a nossa calcinha está quase pronta, olha só. Para concluir a calcinha então, nós temos agora que colocar o cos de renda. Então para isso nós vamos agora para o quarto passo. Neste quarto passo, primeira coisa, a gente vai ter que fechar o cos da calcinha de renda. Então é uma tira, né? Que agora a gente vai ter que passar uma costura e fechar aqui. Se você tiver aquela máquina industrial, a overlock, você pode fechar a renda aqui na overlock tranquilo, de boa. Lembrando, né, de travetar as pontas para não abrir a costura. Ai, professora, eu não tenho máquina de overlock, eu tenho só uma maquininha de costura reta doméstica. Como que eu vou fazer então essa emenda? Você vai fazer a costura francesa. Já ouviu falar? Ainda não? Então veja bem, a costura francesa, nós primeiro vamos passar uma costura reta aqui no lado direito. Você vai colocar a renda bonitinha no direito e vai passar uma costura reta simplesmente atravessando de um lado ao outro. Vamos lá? Então, coloca aqui na máquina certinho, deixa a largura de um pezinho da máquina, faz aquele retrocesso no começo, ó, o vai e vem, né? E do outro lado também. Pronto, vou tirar aqui da máquina. Olha só. E assim ficou essa emenda aqui. Nossa, professora, que coisa horrorosa! Feio mesmo, ó. Fica aquela sobra feia. Então, para melhorar ela, eu vou cortar agora esse excesso de tecido aqui, ó, sobrando. Não é cortar a costura fora, e sim só essa sobra grossa de tecido. Então, eu vou cortar rente com a costura. Quanto mais pertinho da costura, melhor. Olha só, melhorou bastante, não é mesmo? Ai, professora, mas ainda tá feio deixar uma calcinha com essa emenda assim pro lado direito, não é verdade? É sim, mas a costura francesa ainda não foi concluída. Agora, para concluir essa costura, eu vou virar a renda pro lado avesso, ó. Vou virar ao contrário ela. E agora eu vou passar uma costurinha reta aqui bem na beirinha da renda, ó. Arrumo a renda direitinho e vou rebater essa costura, lembrando de fazer o retrocesso, né, ó. Aquele vai e vem no comecinho da costura e no final também. Pronto. Tira o que sobrou de linha. E assim ficou a costura francesa. Olha só, no lado avesso, no lado de dentro da calcinha, ela vai ficar
com esse detalhe. Eu vou colocar aqui um papel branco embaixo para ficar mais visível, né, ó. Tá, ó. Então, ela vai ficar assim, ó, só que esse deitadinho aqui, ó. Ficou uma costura limpa, bonita, até mais bonita do que se fosse feito na overlock. E no lado direito, ficou perfeito. Feito isso, agora eu tenho que costurar esse cos na cintura da calcinha. E para não ter perigo dessas costuras ficarem tortas, eu tenho que fazer o quê? Vou fazer uma marcação, ó. Eu vou primeiro marcar a renda, ó. Vou dobrar a renda no meio. Então, um lado tem a costura e do outro lado eu vou colocar um alfinete para ficar bem visível para vocês que estão assistindo visualizar então, né, ó. Então, eu tenho aqui, ó, né, eu sei que de um lado é o alfinete, do outro lado é a costura marcando os meios. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte da frente e parte das costas da calcinha, ó. Vou dobrar a parte da frente no meio e vou fazer uma marquinha, ó, bem certinha aqui no meio. Então, para ficar bem visível, ó, eu peguei aqui uma caneta e vou marcar certinho o meio. Ou pode ser com a própria tesoura fazer um piquezinho, tá? Então, a mesma coisa eu faço no lado avesso, no lado da parte das costas, ó. Então, dobro a parte das costas no meio, bem certinho, e faço uma marquinha para saber aonde é a metade da parte das costas, ok? Para colocar essa renda aqui na cintura, então eu sei que aqui, ó, na parte das costas, eu vou costurar certinho com a metade da parte das costas, quando tem essa costura aqui de emenda, certo? Então, eu vou costurar aqui. Se eu tenho máquina de overlock, eu posso passar o overlock aqui nessa beiradinha, colocá-la no lado direito e vir aqui com a renda e só passar a renda aqui com uma costura reta ou com um zig, prender a renda, estaria pronto. Mas, para quem não tem máquina de overlock em casa, para quem tem máquina só de costura reta, então eu começo a pregar essa renda pelo lado avesso, ó. Então eu vou colocar, ó, costurinha da renda com metade da parte das costas. Vou colocar em cima do lado avesso, com o biquinho da renda sobrando para fora, ó. Então, eu acerto metade bem certinho com a metade da parte das costas. Vou prender com o alfinete para não ter perigo de sair do lugar. E olha só, vou costurar assim, ó, que fique esse biquinho da renda sobrando para fora, ó. Vou passar então uma costura reta aqui no lado avesso, tá? E ó, notam que a renda eu deixei aqui um biquinho sobrando. Então vai passar a costura reta aqui, né? E o biquinho da renda vai ficar sobrando. Então vamos aqui, coloco aqui na máquina. No início da costura, faz também aquele retrocesso para segurar a costura. E passa a costura reta. Não tem perigo de passar a costura em cima do alfinete, ele não quebra. Faz um retrocesso também no final e pronto. Vou tirar aqui a linha de um lado, do outro. Agora o alfinete também não é mais útil, vou tirar ele aqui. Corta a linha do outro lado. Olha só, agora essa renda ela vai virar para o lado direito. Então, olha só, no virá-la para o lado direito, essa sobra, essa costura feia que tá aqui, ó, ela vai ficar escondida embaixo da renda, ó. E a gente vai rebater com outra costurinha reta agora, bem certinho aqui no biquinho da renda. Aqui nesses cantinhos, nesse bico daqui do elástico, que é meio grossinho, você pode pegar a tesoura antes de virar e cortar esse biquinho fora, ó, para ele não ficar grosseiro, para não ficar grosso embaixo da renda, ó. Então, é só mesmo esse biquinho que sobra, né, ó. Então, feito. Agora eu viro a renda então pro lado direito e vou rebater aqui na máquina de costura reta. Lembrando sempre de começar a costura com um retrocesso, né, que ele vai e vem para reforçar que a costura não vai abrir. Tiro agora a linha.
pronto, olha só. Então ficou limpo do lado avesso, né? Ó, tá vendo como ficou certinho, só aparecendo uma costurinha. E do lado direito ficou a emenda perfeita, ó. Isso com máquina de costura reta doméstica. Agora, na parte da frente, eu vou repetir o mesmo processo. Lembrando, né, que a outra metade eu já marquei com alfinete aqui, ó, né? Então, ó, vou pegar certinho aqui, metade da renda com metade da parte da frente. Coloco certinho metade com metade e vai repetir o processo, né? Ó, vou colocar o alfinetinho aqui para não ter perigo de sair do lugar e vou costurar. Primeiro no lado avesso. Pronto, olha só. E agora, para concluir a nossa calcinha, é só a gente colocar o lacinho, né? Então, o lacinho da sua calcinha, você pode depois colocar de acordo com a sua preferência. Pode colocar 2 lacinhos, um de cada lado, pode colocar um lacinho só no centro, do jeitinho que você quiser, ó. Então, este eu vou colocar certinho no meio. Esse lacinho é um lacinho bem bacana, chatinho, que ele não marca também na roupa, que é bacana saber disso, né? Porque às vezes a gente coloca um lacinho, a pessoa chega em casa, a primeira coisa que faz, tira, porque vai marcar na roupa, no vestido que vai usar. Olha só, feita a nossa calcinha Belin. Que linda, maravilhosa. Essa calcinha é uma das campeãs de venda em todo o Brasil. Ela é muito confortável, veste muito bem. E essa calcinha, o custo médio dela vai variar dependendo do material que você for usar, mas ela tá em torno de R$ 2,80 a R$ 4,00 o custo para fazer essa calcinha. Aonde é vendido em qualquer loja por aí, em torno de 14 a 20 reais uma calcinha dessa. Olha quanto de lucro que você pode ter usando uma simples máquina de costura reta doméstica aí num cantinho da sua casa. E você pode fazer ela também de vários jeitos diferentes. Olha só essa aqui. Essa aqui eu fiz com aquela renda larga, né? Que nem eu mostrei no início. E aí eu terminei e concluí ela com o acabamento com elástico. Ó. Dá para fazer também. E também, se você quiser, você pode diminuir a parte das costas e fazer ela no modelo fio dental, ó, que vende muito bem também. Esta é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui no seu comentário, faça sua pergunta que a professora de plantão terá o maior prazer em lhe ajudar. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.